Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer com toda a sinceridade o convite para a abertura deste painel. Cabe-me, de forma institucional, dar-vos as boas-vindas a Ponte Sor e ao Portugal Air Summit. Portugal Air Summit, como sabem, é um instrumento que este município criou no sentido de potenciar ao máximo a infraestrutura aeromunicipal e potencial a nível nacional e a nível internacional com o objetivo próprio da atração e captação de investimento. E permitam-me que vos dê aqui duas ou três notas simples daquele que é o propósito deste mesmo nosso investimento e onde é que o setor da defesa e do espaço também entra nesta nossa conversa e, obviamente, nos conteúdos deste nosso Portugal Air Summit. A atração de investimento para o aeródromo, a atração de empresas para o aeródromo municipal nos últimos anos é algo que é concreto, algo que já não é de todo abstrato e que nos levou hoje a posicionar-nos como um polo atrativo a esses mesmos investidores nos vários setores. Quanto maior for a diversidade das atividades no nosso aeródromo municipal, mais sustentável será sempre de futuro essa nossa infraestrutura. A área do espaço e da defesa, a relação com Ponte Sor já não é de agora, felizmente. Começou com a atração de um dos investidores para o nosso aeródromo municipal, a Tekever, que também trabalha neste setor, com a criação da Sala Limpa, com o início do projeto Infante e, portanto, a pouco e pouco a diversidade que vos falava foi ganhando rigor na nossa infraestrutura aeródromo municipal. Há poucos meses atrás fomos desafiados pela PT Space, pelo Ministério da Ciência. Aproveitar aqui para enviar um abraço forte ao nosso Ministro da Ciência e do Ensino Superior, ao professor Manuel Leitor, com quem nos últimos meses temos partilhado por diversas vezes, apesar da conjuntura atual, que é sempre um bocadinho cinzenta, temos partilhado bons momentos, temos assumido bons compromissos, temos muito para trabalhar mais ainda daqui para a frente e, portanto, Sr. Ministro, um abraço grande diretamente aqui de Ponte Sor e obrigado pela força que nos tem dado, pelo suporte, pelo acompanhamento nestes nossos projetos que, obviamente, como sabe, à nossa escala, à nossa dimensão, são mais do que audazes. Depois, o professor Ricardo Conte, estava eu a falar dos desafios que nos lançaram ultimamente. É um município que está certamente interessado e disponível a progredir todos os dias no que diz respeito aos seus intentos, aos seus objetivos no setor da aeronáutica, no setor do espaço e da defesa, da aviação civil, deste investimento da infraestrutura aeromunicipal. Não podia recusar este desafio que nos foi lançado pela PT Space e aqui enviar também desde já um abraço ao professor Ricardo Conde, que connosco também tem trabalhado e que muito teremos também para fazer daqui para a frente. Por fim, agradecer a todos os convidados, dizer que a professora Ana Noronha já faz parte também desta nossa casa, deste nosso projeto, desde o tempo em que começámos a falar do Ciência Viva. Este ano, não fosse a pandemia, o CANSAT iria ser realizado também em Ponte Sor, mas, professora, conte connosco, como sempre contou, e, portanto, certamente que grandes oportunidades teremos à nossa mercê e entendam todos que este é um contributo, ou mais um contributo que queremos dar também na perspectiva desta recuperação económica
destes setores e do país, que tão necessária é hoje face ao contexto atual. Portanto, mais uma vez, Sr. Ministro, Professora Ana Noronha, Professor Ricardo Conde, a todos os convidados, alguns deles parceiros já deste nosso projeto Pontessor, dar-vos as boas-vindas a este nosso Conselho e ao Portugal Air Summit 2020. Um bom dia de trabalhos, uma boa conferência e, mais uma vez, muito obrigado. Planeta Digital, com a moderação de Ana Noronha, da Ciência Viva. Vamos ter agora Ricardo Conde, Mário Caetano e Miguel Belo. Muito bom dia. Para aqueles que nos estão a seguir lá em casa e remotamente, certamente estão a perder aqui um momento fantástico, vibrante, como Pontessor se organizou para receber o Air Summit e com 4 temas, ou 4 tópicos, 4 áreas: a aeronáutica na sua componente de transportation, a parte de engenharia e de manutenção, a defesa e, este ano, o espaço. E nós fazemos aqui uma ligação com o espaço, talvez de uma forma natural. Tradicionalmente, nós ligamos a aeronáutica e ao aeroespacial, e cá estamos nós a preencher, digamos, este vazio, eventualmente, que faltava com o espaço. E queremos trazer mais espaço também para Pontessor. Já existe algumas atividades aqui com algumas empresas, e já foi referido aqui a TechEver, que é uma empresa que atua também na área do espaço, mas queremos este ano talvez inaugurar aqui um novo momento e complementar uma nova atividade que é talvez orientada um pouco para a ciência e para as ambições dos estudantes, mas também certamente fazer a ligação com aquilo que já foi iniciado com a Ciência Viva e com esta geração Ciência Viva que colocou, digamos, milhares de jovens a pensar no espaço através de um simples programa, que é colocar numa pequena lata de Coca-Cola toda uma tecnologia que vai a 1000 metros de distância, recolhe dados e interpretam os dados e fazem daquela pequeno ensaio uma preparação para uma vida. Nós penso que ao estarmos a induzir este tipo de atividades, estamos a contribuir para criar a massa crítica que tanto falta a Portugal para os novos desafios que estão no programa e na estratégia para o espaço a nível nacional. E vou exatamente referenciar isso e referir aqui de uma forma talvez muito sintética e abordar aquilo que nos traz aqui neste painel, que é os principais desafios, programáticos desta agenda para o espaço para esta década. Primeiro, a nível científico e a nível pedagógico. Faz parte, certamente, a competição de rockets que hoje inauguramos aqui, vamos inaugurar hoje à tarde, vamos lançar, digamos, os primeiros momentos desta competição e que se estende até sábado. Vamos ter aqui equipas da Europa a competirem pela primeira vez numa competição europeia e inédita na Europa e que queremos estender em 2 anos a nível global. É um desafio que conta e que tem contado desde o primeiro momento com o Pontessor, mas também com a ambição dos estudantes em querer encontrar um sítio em que consigam projetar as suas ambições. Estamos no sítio certo. Eu tenho a certeza que com as lições aprendidas e com os obstáculos que nós começamos a ver que tínhamos ao lançar este tipo de competições, de competição, neste caso do Rockets, a partir de março, fomos ultrapassando passo a passo todos estes obstáculos e chegamos a um go. Na realidade, eu tenho que confessar aqui que nós chegamos a um go, e está ali o Presidente da Câmara sabe perfeitamente isto, que foi ontem. Nós tivemos o go, na realidade, ontem, ou seja, nós desafiamos-nos muito para além daquilo que seriam talvez as nossas possibilidades, mas de alguma forma conseguimos atingir, digamos, o momento em que todos esperávamos, é que esta competição vai ser uma realidade. Mas há outros desafios. Há os desafios que Portugal
espera que sejam realizáveis nesta década. Temos a perspectiva, e será com certeza aqui falado com o Air Center, da constelação do Atlântico. Temos a perspectiva de tornar as nossas zonas remotas mais acessíveis através da implementação da complementaridade das redes terrestres do 5G. Temos o ecossistema de Santa Maria, que será certamente um ponto e um momento em que temos que aproveitar uma conjuntura internacional para alavancarmos esta oportunidade, mas temos também o Digital Planet, que não é mais do que uma interação de plataformas e uma data policy que temos que encontrar para desenvolver as aplicações, à semelhança como foi feito, por exemplo, como o GPS, de dados abertos, que se desenvolveram inúmeras aplicações. Nós temos que encontrar este modelo para desenvolver o downstream. E é este painel que nós e que vamos discutir aqui durante sensivelmente 1 hora e que espero que tenhamos aqui algumas conclusões, algumas guidance para, de alguma forma também, ajudar a agência e ajudar o país a encontrar soluções para este desafio, para um dos desafios destes 4, que é o Digital Planet. Portanto, obrigado, Ana, e agora deixo a... e agora é o professor Manuel Leitor, a intervenção do professor Manuel Leitor. Muito obrigado, não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Sim. Sim? Muito bem. Eu antes de mais agradeço o convite e certamente esta experiência de estar mais uma vez em Ponte Sor, num evento que é particularmente simbólico daquilo que é a ambição de Portugal e dos portugueses de fazer sempre mais e melhor. O que se passou nos últimos 4 anos em Ponte Sor é particularmente relevante e uma palavra, sobretudo, de felicitação, mas também de reconhecimento daquilo que o município de Ponte Sor tem feito, com uma ambição extraordinária de fazer muito para além daquilo que poderia ser expectável e conseguiu efetivamente atrair empresas e relançar Portugal num contexto internacional, quer através de uma feira na área aeroespacial, mas a partir deste ano com a primeira competição europeia para jovens na área dos foguetões. Como o Ricardo explicou, estas competições são particularmente interessantes e relevantes porque têm sido ao longo dos anos, quer no contexto europeu, quer norte-americano, quer cada vez mais asiático, a forma de atrair e de estimular novas ambições, sobretudo na área do espaço. Portugal, nos últimos anos, lançou uma estratégia espacial sempre baseada nas pessoas e nas competências que conseguimos, com criatividade, com imaginação e com uma abertura sempre à cooperação internacional e ao acesso a novas formas de conhecimento, de nos lançarmos numa área onde temos uma capacidade crescente, mas temos que perceber e de atuar com humildade e sempre com muita ambição. E, de facto, Ponte Sor não podia ter sido o melhor local para exprimirmos esta ambição de fazer mais e melhor. E por isso agradeço certamente ao município de Ponte Sor, agradeço em particular à Agência Espacial e ao Ricardo Conde e toda a sua equipa por esta capacidade de mobilizar esforços, de mobilizar no contexto internacional a primeira competição de foguetões que será realizada no contexto europeu. Era uma competição que era sobretudo realizada no contexto norte-americano e para isso posicionar também Portugal num novo contexto. O espaço hoje é certamente, como sempre foi, uma forma de inspiração, desde os tempos de Júlio Verne, que antecipou em mais de 100 anos a ida à Lua e que ainda há cerca de 2 semanas o Jornal Público publicou, no âmbito das comemorações da comemoração dos 25 anos do Ministério da Ciência, o livro original
de Júlio Verne, que a todos nos deve encher de ambição para fazer mais e melhor. Uma das questões críticas de percebermos o desenvolvimento da indústria aeroespacial e o posicionamento de Portugal no mundo tem a ver, sobretudo, com o tema deste painel de hoje, a que chamamos o planeta digital. Tem, sobretudo, a ver com a capacidade que temos e que podemos desenvolver em Portugal e no mundo de olhar para o planeta Terra através do espaço, sobretudo usando satélites a baixa altitude, entre 500 e 800 quilómetros, satélites que são cada vez mais reduzidos, que têm cada vez mais capacidade, quer em termos de resolução espacial e temporal, e que nos podem dar informação não apenas qualitativa, mas cada vez mais informação quantitativa, sobretudo quando esses satélites integram diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de informação, a diferentes comprimentos de onda, que podem facilmente ser usados para medir a temperatura, a umidade e muitos outros fatores, como iremos ver durante este painel. Ora, se conseguirmos ter essas imagens de alta resolução, espacial e temporal. E resolução espacial, refiro-me sobretudo a resoluções que podem ir à escala dos centímetros. E se conseguimos ter várias imagens durante um dia, e portanto com resolução espacial, conseguimos construir uma imagem digital do planeta de uma forma que pode ser integrado com sistemas avançados de processamento de informação, e nomeadamente com outros sensores que podem ser usados, integrados e que têm sido para as mais variadas aplicações, desde a agricultura, ao cadastro do território, à mobilidade autónoma, ao nosso dia a dia, à nossa segurança, e por isso, se conseguirmos articular as imagens por satélite, com sensores e outra informação que nós próprios temos e disponibilizamos diariamente, recorrendo a sistemas avançados de processamento de informação, incluindo a metodologias que integrem sistemas de inteligência artificial e outros métodos de linguagem máquina, podemos efetivamente avançar para um sistema avançado de informação que contribui para a qualidade de vida, que contribui também para o desenvolvimento social e económico de uma forma sustentável. O que estamos, portanto, é a tentar, sobretudo, avançar num processo em 3 principais desafios que têm sido sistematicamente chamados à atenção ao nível internacional, quer pela OCDE, quer pelas Nações Unidas, quer mais recentemente pela Comissão Europeia, entre muitos outros relatórios de diagnóstico internacional. Sobretudo, uma necessidade intrínseca de termos mais conhecimento e novo conhecimento, uma necessidade intrínseca de reunir diferentes instituições num contexto de inovação institucional que possamos usar esta informação de uma forma integrada e, obviamente, recorrendo a novos métodos de observação. Estas 3 linhas de ação são particularmente críticas para constituirmos uma plataforma de dados no âmbito da qual possam ser desenvolvidas novas atividades sociais, económicas, orientadas quer para a criação de emprego qualificado, quer sobretudo para aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. Porquê é que isto hoje é tão relevante? De facto, sempre o foi. Mas vivemos hoje em tempos inéditos em Portugal e no mundo, sobretudo em associação com a crise sanitária que a todos nos toca e que a todos nos tocará nos próximos meses. A evidência científica, ao longo dos últimos 6 meses a um ano, tem mostrado, de uma forma gradualmente consistente, que a Covid-19 insere-se num contexto das chamadas doenças zoonóticas, doenças que começam nos animais e transitaram dos animais para os homens e que, mais uma vez, a evidência científica tende a mostrar
apesar de não estar ainda totalmente validado, que tem havido um aumento crescente dessas doenças zoonóticas que estão particularmente associadas a uma pressão crescente da atividade humana e económica no planeta Terra e, portanto, a um desequilíbrio dessa própria atividade. O que estamos a enfrentar é, sobretudo, uma nova era geológica, aquilo que na linguagem técnica se chama o antropoceno e que tem sido particularmente diagnosticada ao nível do relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas e que exige, certamente, um novo equilíbrio entre a nossa atividade económica à escala do planeta e o desenvolvimento sustentável que temos que ver. Ora, é neste contexto que os sistemas de observação da Terra, usando cada vez mais recurso a imagens de alta resolução espacial e temporal, quando integradas com sistemas de informação e outras formas sensoriais ao nível do planeta, podem ser usados de uma forma expedita e pragmática para avançarmos efetivamente num trajeto que nos facilite o desenvolvimento económico, porque nós precisamos de economia ativa para criar empregos, mas de uma forma sustentável. É por isso é que construir um planeta digital e construir novas atividades económicas com base nesta informação que só satélites devidamente posicionados nos podem dar é particularmente importante e por isso para além de todo o interesse que sabemos que tem e que sempre teve o desenvolvimento das indústrias aeroespaciais, uma relevância cada vez maior no contexto que hoje vivemos de uma crise inédita pandémica a nível do mundo, que a saída dessa crise tem que ser feita obviamente num contexto de recuperação económica no âmbito do desenvolvimento sustentável. E por isso, tão importante perceber as raízes desta pandemia em estreita articulação com aquilo que é a ação climática e as oportunidades inéditas de digitalização das nossas sociedades e economias. É por isso que o Plano de Recuperação Económico Europeu é tão importante neste momento porque integra, de facto, aquilo que é considerado pelo European New Green Deal, portanto, a ação climática que foi consensualizada na Europa e que Portugal tem sido pioneiro em termos do roteiro para a neutralidade carbónica, que sabemos que só pode ser conseguido em simultâneo com as oportunidades que hoje temos através da digitalização crescente das nossas sociedades e das nossas economias. Ora, esta digitalização passa indiscutivelmente por se usar mais e melhor informação que só pode ser dada por satélites. Para termos os satélites a dar esta informação, temos que ter cada vez mais e melhores satélites, temos que ter cuidado com o tempo de vida destes satélites, porque não são eternos, satélites que podem ter um tempo de vida entre 2 e 5, eventualmente 10 anos, e que por isso, ao fim deste tempo, tornam-se em lixo espacial, que tem que ser devidamente retirado do espaço. É importante notar que ontem uma grande empresa norte-americana, a SpaceX, recebeu um grande contrato de um país do outro lado do Atlântico, do Canadá, e da Agência Canadiana para o Espaço, para colocar no ar 12 mil satélites a uma distância de 550 km, de uma forma para providenciar internet livre a todos os agricultores em zonas remotas no norte do Canadá e que, portanto, diria que vão encher de facto o espaço de satélites. Em Portugal, em estreita cooperação atlântica, através do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o AirCenter, e o Miguel Belo poderá explicar, estamos a tentar, no prazo dos próximos 2 anos, lançar 16 satélites. Portanto, estão a ver que temos com certeza um contexto onde esperemos que haja no futuro também Sol, porque o espaço vai ficar cheio de pequenos satélites. Claro que o espaço é muito grande, mas naturalmente que para conseguirmos ter um planeta digital e conseguirmos ter esta informação, temos que lançar satélites, e cada vez estão a ser lançados mais satélites,
mas também temos que saber retirar os satélites quando envelhecem e retirar o lixo do espaço, e para isso temos que lançar satélites, temos que fazer toda a situação de recuperação dos satélites e, obviamente, isto envolve toda uma infraestrutura de sistemas espaciais, desde o lançamento à recuperação e, obviamente, à necessidade de garantirmos uma operação segura e sustentável também dos próprios satélites. É para isto que estamos a trabalhar em Portugal e é para este movimento que é tão importante esta relação com Ponte Sor. Para concluir, devo dizer que foi particularmente oportuno esta reunião e agradeço mais uma vez esta ambição do presidente do município de Ponte Sor e de toda a sua equipa em articulação com a Agência Espacial, porque hoje também fazemos nesta sessão o nosso segundo warm-up do Encontro Nacional com Cientistas e Tecnólogos, o Encontro Ciência 2020, que decorrerá de 2 a 4 de novembro em Lisboa. E este encontro tem, à semelhança daquilo que temos vindo a fazer todos os anos, uma ambição de fazer mais e melhor, de garantir a abertura da ciência ao desenvolvimento social e económico. Este ano o encontro será comissariado pela Helena Canhão e o Pedro Oliveira da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio natural da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da Agência Ciência Viva, e agradeço desde já o apoio incansável da Rosalia Vargas e da Ana Noronha, e do lado da FCT, da Helena Pereira e do Zé Paulo Esperança. Mas volto a dizer que é muito importante este warm-up ser feito aqui, porque o Ciência 2020 tem uma ambição, este ano mais do que nunca, de posicionar Portugal numa década da ciência e do conhecimento. E é particularmente importante fazermos aqui esta associação entre o Air Summit, entre o primeiro desafio europeu de foguetões, em estreita articulação com aquilo que é a nossa ambição para a próxima década. A trajetória que fizemos nos últimos anos mostra bem que Portugal hoje é um país fortemente inovador, segundo a Comissão Europeia nos classifica, é um país que tem a ambição de fazer mais e melhor, e é um país que quer se posicionar na próxima década como um país que atrai talento, que faz mais e melhor e que não tem limites à forma de abordarmos o conhecimento. Somos humildes em saber que sabemos pouco, mas somos de uma extraordinária ambição em querer fazer mais e melhor. E o Encontro Ciência 2020 é sempre uma manifestação dessa ambição de fazer mais e melhor, de, com os cientistas, aprender a fazer as perguntas mais difíceis, porque a ciência será sempre a procura da verdade através de perguntas difíceis que não temos a resposta. E, de facto, hoje não temos a resposta para o desenvolvimento sustentável do planeta e sabemos que é através de aberturas a novos horizontes, como aqueles que o planeta digital e que formas de observação da Terra, se devidamente integradas em sistemas de informação, nos podem dar. O Encontro Ciência 2020 tem, assim, como tema mais ciência para recuperar Portugal com mais Europa. E será feito, naturalmente, dando relevância àquilo que são os temas da presidência portuguesa da União Europeia no próximo primeiro semestre de 2021. E, portanto, abordaremos sobretudo a ciência em Portugal para uma Europa mais resiliente, que é particularmente importante no atual contexto da pandemia, de uma forma que a ciência transforme a Europa efetivamente no melhor lugar e no melhor continente do mundo, com mais conhecimento, com mais resiliência, e isso a pandemia bem mostrou a situação frágil em que a Europa está neste momento. Segundo, uma Europa mais verde, que mais uma vez só pode ser feito com mais observação da Terra e com mais sistemas espaciais. Terceiro, uma Europa mais digital, porque sabemos hoje que as oportunidades da digitalização da economia e da sociedade, e por isso do desenvolvimento de competências digitais, são intrínsecas ao aumento da qualidade de vida, quer em termos de todos e quaisquer cidadãos, em termos
sanitários, mas também em termos da criação de emprego. Mas é verdade que precisamos de mais ciência para uma Europa mais resiliente, para uma Europa mais verde, para uma Europa mais digital. Também é verdade que precisamos de mais ciência para uma Europa mais social. Nós hoje vivemos ainda num contexto, em Portugal e no mundo, e portanto também na Europa, onde coexistem desigualdades sociais de uma forma crescente. Quando nos comparamos em Portugal com outras regiões europeias, ou quando dentro de Portugal nos comparamos entre diferentes regiões, não podemos deixar de admitir e de perceber a crescente desigualdade social, sobretudo que hoje ainda separa Portugal das regiões mais ricas da Europa. E por isso a ciência também tem que ser um fator de coesão social e de equidade, pondo todos aqueles que tipicamente têm estado nas margens no centro daquilo que pode ser uma sociedade baseada no conhecimento. Por fim, a Europa e Portugal, no contexto europeu, foi sempre caracterizado de uma grande abertura e, por isso mesmo, a presidência portuguesa na Europa vai dar particular relevância a uma Europa mais global. Hoje, no contexto cada vez mais competitivo, sobretudo quando a Europa se posiciona versus os Estados Unidos ou versus a China ou versus a Índia, a Europa é efetivamente um símbolo da abertura, um símbolo da globalização e por isso a ciência em Portugal também tem que contribuir para uma Europa mais global. Sempre foi assim na ciência, a ciência é global, a ciência em Portugal é um sinónimo da internacionalização do país. Hoje sabemos bem que temos uma balança tecnológica portuguesa positiva, sobretudo em associação com a internacionalização da ciência e da comunidade científica portuguesa, que induziu na nossa economia efetivamente um movimento de grande internacionalização na última década e por isso também através da ciência acreditamos que a Europa pode ser mais global. É por isso que este Air Summit, da sua abertura internacional, é tão importante para ter sido considerado como uma das sessões de warm-up do Ciência 2020, porque queremos efetivamente fazer sempre mais e melhor. A ambição do município de Pondo de Sor é a nossa ambição nacional, de com mais ciência e mais conhecimento contribuir para uma Europa mais resiliente, mais verde, mais digital, mais social e mais global. E por isso agradeço a todos esta sessão, claramente ao município de Pondo de Sor, à Agência Espacial e também ao Air Centre, que aqui também colabora com a Agência Espacial e com Pondo de Sor, mas também à Ciência Viva e à Fundação para a Ciência e Tecnologia por organizarem mais um encontro de ciência, agora também em estreita articulação com o município de Pondo de Sor e certamente aos comissários Helena Canhão e Pedro Oliveira, que se têm mobilizado e empenhado a trazer ao Ciência 2020 um conjunto de peritos inéditos, incluindo 2 grandes prémios Nobel, que vêm nos ajudar a pôr as perguntas mais difíceis e, com isso, contribuir sempre para que a ciência contribua e seja um fator decisivo, não apenas de coesão social, mas também de competitividade, porque é com mais perguntas e mais conhecimento que conseguimos nos posicionar melhor no mundo. Muito obrigado a todos. Bom, e vamos dar início a este debate, esta mesa redonda, para percebermos melhor como é que o planeta digital, quer dizer, os dados que temos neste momento sobre o nosso planeta, sobre o ambiente que nos rodeia, nos vão permitir contribuir para o desenvolvimento do país. E vamos querer saber exatamente se isto vai criar emprego, onde é que esse emprego vai ser criado, se ficamos sempre nos grandes centros urbanos ou se há perspectivas de desenvolvimento para o interior e para as zonas periféricas. Queremos saber também que perspectivas é que existem, sobretudo para os jovens que nos estão a ouvir lá em casa.
Portanto, eu não me vou alongar sobre o tema e o enquadramento desta mesa redonda, porque o nosso ministro já fez aqui uma introdução suficientemente detalhada. Vamos fazer aqui perguntas a um conjunto de especialistas que temos hoje aqui connosco para nos ajudarem a perceber melhor estas condições. Começava pelo Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa. Ricardo, já foi tempo em que me recordo que o espaço era um palco para as grandes potências se degladiarem pela hegemonia, por quem é que tinha mais e melhor e fazia mais coisas no espaço. Ainda continua a ser um bocadinho assim. Mas porquê é que agora há oportunidades para países como Portugal? Ana, eu diria que deve-se essencialmente à tecnologia. E a evolução da tecnologia permite que se abordem novas perspectivas de mercado. E, na realidade, quando nós falamos em New Space, nós estamos a falar numa perspectiva dos privados ocuparem um espaço nesta área das tecnologias espaciais que estava reservado no passado às grandes potências. É certo que, se nós analisarmos as tendências e nos vários domínios, tanto no segmento solo, como aos lançadores, como aos satélites, há uma tendência para utilizar estas oportunidades que a tecnologia e a miniaturização e a elevado poder de computing, não é? Nos têm trazido para colocarmos isto de uma forma mais acessível em termos de custo e preencher alguns gaps. Por exemplo, aqui o professor Heitor referiu a esta iniciativa privada de providenciar a internet a zonas remotas. Nitidamente é um nicho, mas que é um nicho que só agora a tecnologia o permitiu fazer. É evidente que isto é conduzido por uma iniciativa de mercado. Empresas grandes que se posicionam para preencher este nicho querem um retorno do seu investimento. Eu diria que há uma componente que é difícil, de alguma forma, substituir, que é a parte dos dados e da ciência e do conhecimento resultante desses dados. Porquê? Porque cabe, eventualmente, aos governos ou às agências implementar uma política de disseminação dos dados científicos. E aqui temos que abordar sempre a questão do data policy, que na realidade é as políticas necessárias para fazer com que os dados estejam disponíveis para se conseguir desenvolver as aplicações do downstream. Esse é o grande desafio. Já vamos continuar nesse tema, porque eu vou pedir depois ao Mário Caetano, precisamente, para falar sobre isso. Mas, se calhar, aliás, podemos prosseguir com o Mário Caetano. Estes dados já existem, alguns destes dados, de diversas plataformas e não só do espaço, no oceano, por exemplo, das boias, dos navios oceanográficos, dos aviões, dos drones. Existem imensos dados já que estão disponíveis. Será que a administração pública já está a fazer suficientemente uso destes dados? A administração pública tem feito o seu caminho e atualmente já há algumas entidades que utilizam, no âmbito das suas competências, utilizam imagens de satélite para monitorizar o território. Por exemplo, nós, na Direção-Geral do Território, já há algum tempo vimos utilizar imagens para a produção de informação geográfica. O ICNF já utiliza de uma forma operacional imagens de satélite para cartografar as áreas ardidas. O IPMA já há muito tempo que usa para a meteorologia e está agora a usar também para os oceanos. No entanto, não há muitos mais exemplos e ainda falta fazer muita coisa. E importa preparar-nos para construir capacidade na administração, em conjunto com o Sistema Científico, Tecnológico e Nacional, para explorar as imagens de satélite. No âmbito do programa Copérnicos, o programa europeu, que lançou agora um conjunto de satélites que estão a ser utilizados em várias partes do mundo, em Portugal também, as suas imagens. Para além de haver centros europeus que estão a criar informação para toda a Europa e para todo o mundo. A verdade é que, apesar do primeiro satélite já ter sido lançado há mais de 6 anos, em Portugal ainda pouco se utiliza. E, por acaso, até são estas 3 entidades que estão aqui. Nós estamos agora num projeto financiado pela Comissão Europeia
para tentar construir capacidade, através de atividades de formação, para construir capacidade na administração pública para utilizar essas imagens de satélite. Mas sim, ainda há um longo caminho a percorrer, mas eu estou certo que Portugal irá percorrê-lo. Obrigado, Mário. Direção-Geral do Território. Peço desculpa, não tinha introduzido. Portanto, temos aqui, por um lado, um bocadinho uma democratização de acesso ao hardware que nos permite estudar o espaço e obter dados, e, por outro lado, também uma necessidade de serviços e de qualificação das pessoas para poder ter esses serviços. Eu agora, se calhar, perguntava ao Miguel Beló do Air Center porque é que, então, é neste contexto que surge o Air Center, e pode-me falar um bocadinho mais sobre o que é a Constelação Atlântica. Ouvimos aqui o Ministro Manuel Leitor referir a Constelação Atlântica. Já sabemos que não se trata de constelação de estrelas, são constelações de satélites. Pode-me explicar um bocadinho melhor e quem são os países com que Portugal está nesta aventura? Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite para este painel. Primeiramente, queria apresentar o Air Center. O Air Center é uma organização internacional para desenvolver aplicações tecnológicas e científicas para ajudar para objetivos de sustentabilidade nas Nações Unidas e para mitigar problemas como alterações climáticas, erosão costeira. E nós estamos baseados nas Açores, em Terceira, mas temos muitos parceiros no Atlântico. Temos na África do Sul, Nigéria, Angola, Cabo Verde, São Tomé. Temos na América, Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos. Estamos a falar com Canadá, com Marrocos. Vamos ser quase todos os países do Atlântico, e nós utilizamos três tipos de ciências: ciências oceanográficas, ciências espaciais, ciências atmosféricas. É muito importante as interações oceano, atmosfera, espaço. Nesta linha, falamos com nossos parceiros quais são as necessidades. E as necessidades são proteção de costas, alterações climáticas, pescas, e tudo isto precisam observações. Já falamos de boias, de navios, falamos também de robótica marinha subaquática. Tudo isto vamos utilizar para estes problemas, mas os dados espaciais são especialmente importantes. Por quê? Porque são sinópticos, porque são globais. É o único sistema que dá dados muito grandes, de grandes regiões, em muito pouco tempo. Estes dados sinópticos espaciais são únicos, e por isto que nós queremos ter esta constelação. Por isso é que falamos de planeta digital. É como se tivéssemos uma versão digital do nosso planeta. Esta é a ideia, e já temos satélites muito sofisticados de NASA, de ESA, os satélites Copérnicos da União Europeia, mas muitos fenómenos oceanográficos são fenómenos de curta escala de tempo. São fenómenos de 2 horas. Estes satélites fornecem dados cada 5 dias, mas para proteção de pesca, para tsunamis, para muitas necessidades, nós temos que ter dados cada 2, cada 3 horas. A ideia da constelação atlântica é fornecer dados com muita frequência, com satélites pequenos. Já falou o ministro Manuel Leitor desta constelação, seriam 16 satélites, 4 planos orbitais com 4 satélites por plano orbital, e tendremos sensores, imagens multiespectrais. Temos também comunicações 5G para cobrir o Atlântico. A ideia é oferecer estes serviços para a ciência e tecnologia. Esta constelação seria desenvolvida com uma componente portuguesa muito importante. Portugal terá um papel fundamental, mas também em colaboração internacional com estes países que falamos. Portanto, satélites com um tempo de retorno de 2 a 3 horas. O sistema, a constelação, poderá fornecer medidas cada 2, 3 horas de média no mundo. Para a zona polar é mais frequente cada 30 minutos, e a zona equatorial mais frequente cada 4 ou 5 horas. Mas a média global são 2, 3 horas. Sim, sim. Mário Caetano, já agora perguntava-lhe então que tipo de serviços é que podem surgir com todos estes dados? Para além do ordenamento do território, que lá está, mas que tipos de serviços? Sim, eu posso dar aqui alguns exemplos, e mesmo na área do ordenamento. O ordenamento do território relaciona-se com a gestão dos nossos recursos, com a gestão dos recursos hídricos, com a gestão dos recursos florestais, com a gestão do solo, e vou dar aqui alguns exemplos que ilustram bem a potencialidade destes dados.
Por exemplo, no caso da floresta, sabemos que existe um regime jurídico de arborização e rearborização e todos temos noção da questão da expansão do eucalipto, mas não há atualmente um sistema que permita anualmente monitorizar as novas plantações de eucalipto. Portanto, há uma legislação que condiciona, mas não há um esquema montado operacional de monitorização. Ora, mas isto, mesmo as imagens de satélites copérnicos permitirão fazer isto, porque com as tais imagens de 5 em 5 dias, que no caso do oceano pode não responder a todos os requisitos, mas neste caso específico da floresta, nós podemos, através de séries multitemporais, fazer então monitorização anual da expansão ou, por exemplo, monitorizar também o estado dos nossos montados, porque, como sabemos, não se pode arrancar sobreiros ou azinheiras e, portanto, podemos fazer uma fiscalização dessas áreas. Outro aspecto, por exemplo, importante também ainda é a gestão dos recursos hídricos. Com a expansão da área do regadio, temos que fazer cada vez mais uma melhor gestão dos nossos recursos. E a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, faz um licenciamento da utilização da água. No entanto, não sabemos como é que, se efetivamente os agricultores estão a utilizar apenas a água que licenciam. Ora, com imagens, novamente, do programa Copérnicos, nomeadamente do Sentinela-2, nós conseguimos fazer, e já o estamos a fazer na DGT, um mapeamento das culturas agrícolas. E através da identificação da extensão de cada cultura, nós conseguimos derivar ou inferir o consumo de água e tentar perceber se o consumo de água que se faz em Portugal para regar está a exceder a capacidade que nós temos. Ainda tenho tempo para outro exemplo? Muito curto. É o caso do cadastro que foi mencionado pelo Sr. Ministro. Uma questão, e que se relaciona também com a participação do Tiago Oliveira da AGIF a seguir, e que o facto do fracionamento da propriedade do prédio rústico. Nós sabemos que é esse fracionamento, enfim, que tem vindo a acontecer através de processos de herança, que conduz muito ao abandono da nossa propriedade. E, apesar de existir legislação, por exemplo, que no caso da Beira Baixa, diz que no caso de áreas de regadio e de sequeiro ou de floresta, não se podem dividir parcelas com menos de 4 ou 8 hectares, não há novamente um mecanismo de monitorizar. Porque nós nem sabemos exatamente em cada parcela, há um determinado proprietário que quer dividir, através de um processo de herança, a sua propriedade. Nós não sabemos dizer se lá está regadio, sequeiro ou floresta. E a imagem de satélite vai permitir fazer essa gestão. Portanto, temos é que começar a operacionalizar todas estas ideias e isso tem sido um bocadinho, enfim, uma intenção da DGT. Sim. Isso são, portanto, serviços que têm de ser feitos por pessoas muito qualificadas. E eu aqui voltaria a perguntar ao Ricardo Conde, que com todas estas perspectivas de constelações e de potenciais negócios, voltaria a perguntar, será que nós temos gente qualificada suficiente? Eu penso que isto interessará ouvir aos que nos estão a seguir lá em casa, muitos dos quais se calhar estão nas universidades ou estão nas nossas escolas a estudar e devem querer perceber se existem potencial para seguirem carreiras nestas áreas que estamos a ver que não têm só a ver com lançar rockets ou com construir satélites, mas também com a capacidade para gerar e serviços deste tipo, para agarrar nesses dados e fazer alguma coisa com eles. Ana, as tecnologias espaciais têm esta beleza, que são transversais, não só na própria engenharia que é necessária para criar os lançadores e os satélites, mas, e que Portugal tem, só que precisa de alguma forma constituir-se também esta massa crítica, se queremos de facto ter uma agenda como um grande integrador e uma agenda para dar resposta a estes desafios que temos lançado, estes 4 grandes desafios, em particular a Atlantic Constellation, mas na parte do downstream eu acho que é onde está o desafio global. Mas este desafio só é possível se nós tivermos, e vou insistir neste ponto, políticas públicas sobre os dados. Porquê? Eu dou o exemplo, e gosto de dar o exemplo, do GPS.
A abertura do GPS e agora também do Galileu permitiu desenvolver um conjunto de aplicações que para nós são transparentes. Eu lembro o Uber, o tracking de encomendas, todo um conjunto de serviços que são possíveis porque os dados estão abertos. Se nós transportarmos este racional para a parte do Earth Observation, nós vamos desenvolver a capacidade downstream e as aplicações. E estas lacunas que o Mário referiu, que temos alguns dados, mas não temos suficientemente os dados não só em resolução temporal espacial, como dizia o Sr. Ministro, é necessário preencher esta parte através de umas políticas de acesso a dados. Os dados são extremamente onerosos, têm um custo elevado. Quando nós falamos em Open Data, nós temos que falar em perspectivas, e este é um dos objetivos do Digital Planet, colocarmos à disposição datasets para ser possível desenvolver esses downstreams, o downstream applications. Eu dou Downstream um exemplo, são os serviços, as aplicações. Isto para quem exatamente, eu dou um nos exemplo, ouve. Ana, que é importante, que foi lançado por nós, para a FCT também, o Moonshot Challenge, que é através de datasets de satélite. Utilizando a inteligência artificial e supercomputing, nós fazermos, digamos, uma previsão, uma monitorização do lixo espacial e a sua deriva. Estamos, neste momento, o Moonshot vai ser, estamos na sua fase final de aprovar os projetos, e verificamos que há uma dificuldade enorme na utilização dos datasets de satélites. Ou seja, a componente mais complexa é o acesso aos dados, porque são extremamente dispendiosos. E nós não conseguimos desenvolver umas aplicações se nós não tivermos acesso às fontes, aos dados em si. Daí a necessidade de políticas públicas, insisto nisto, não é? um data policy que será âmbito, obviamente, deste Digital Planet que estamos empenhados em construir. Não é? Claro, e daí, voltando então ao Miguel Beló do Air Center, daí a importância de termos acesso a todos esses dados em todos os países que participam na constelação atlântica. Portanto, esses dados vão ajudar também esses países a desenvolver serviços e a criar desenvolvimento, no fundo? Sim, sim. Estes dados, ou todos os dados do sistema de observação da Terra, têm várias vantagens. Uma vantagem muito importante que são dados para resolver problemas globais, como alterações climáticas, desastres naturais, é uma vantagem e vai ser utilizado por todos os países. Mas também, nestes países, vai criar emprego. A observação da Terra tem 3 linhas de criação de emprego. Tem uma linha que nós chamamos upstream, que quer dizer as pessoas altamente qualificadas que vão a fazer os componentes dos satélites, os painéis solares, computadoras, integração dos satélites, lançamento, temos que lançar, centro de controle na Terra, tudo isto é a primeira linha. Upstream é o que as pessoas lá em casa geralmente associam às ciências do espaço, as pessoas que fazem satélites e rockets e assim. Sim, mas isto é só uma parte do iceberg. Temos na iceberg, mas depois temos o que estamos a falar de downstream, que é muito mais grande, porque alcança todos os setores da atividade económica. Temos uma segunda linha, que seria, estes dados têm um mercado e cria emprego para vender estes dados no todo o mundo. Por exemplo, a constelação atlântica vai ter dados do Atlântico, mas também vai gerar dados do Pacífico, do Índico, e vamos a vender estes dados noutras áreas. Esta é a segunda linha. Mas a terceira também é muito importante, eu acho que é a mais importante, porque estes dados são bits. Estes bits precisam um processo de transformação para informação. Nós precisamos informação para os políticos, para os fogos, para tudo. E tudo isto é um mercado de aplicações que vai gerar muito emprego, que precisa inteligência artificial, que precisa modelos matemáticos. E tem uma vantagem, estamos a falar onde se criam estes empregos, mas estes empregos podem ser, não é preciso um investimento muito alto para estas. Temos muitas startups que podem fazer isto em qualquer lugar. Se pode criar este emprego em regiões periféricas, não é preciso, porque não precisam grandes investimentos tecnológicos. E temos muitas empresas, startups nos Estados Unidos, na Europa, para desenvolver este tipo de aplicações e muito emprego deve ser criado nesta linha. Muito bem, então estamos a entender que para esses serviços podem ser criados em qualquer lado,
porque o acesso aos dados pode ser feito a partir de qualquer lado e, portanto, já respondemos àquela pergunta, uma das perguntas com que iniciámos este painel, é se vai haver oportunidades de desenvolvimento para o interior ou para regiões remotas, desde que tenham acesso aos dados, portanto, tudo o que têm a ter é acesso à internet. Eu agora agradeceria aos três e iríamos passar para uma segunda fase deste painel, onde vamos abordar mais diretamente as aplicações, alguns casos concretos de aplicações, desde já no mar, por exemplo, e eu pedia para passar à professora Wanda Brotas, que está remotamente a partir do Reino Unido. Bom dia, Wanda. A Wanda é professora da Faculdade de Ciências e investigadora do Maré. Wanda, está-nos a ouvir? Já estamos com a Wanda? Sim. Também me conseguem ouvir? Sim, muito bem, muito bem. Bom dia, Wanda. Wanda, eu sei que estuda a cor do oceano. Quem pensava que o oceano era sempre azul, desengane-se, porque nem sempre é azul. Podemos saber de que forma é que a cor do oceano nos dá indicação sobre o conteúdo de microalgas, sobre o plâncton que lá está, que sabemos que é importante para a base da cadeia alimentar? Sim, então, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite. É uma honra estar aqui convosco. E vou tentar, então, responder à pergunta. De facto, a cor do mar não é bem sempre azul. A cor refletida pela superfície da água do mar e que depois é vista pelos satélites, pelos sensores dos satélites, depende da quantidade do plâncton, e do plâncton, estamos a falar aqui do plâncton vegetal, portanto das microalgas que fazem fotossíntese, depende também da matéria em suspensão, como por exemplo sedimentos, areias, e depende ainda do teor em matéria orgânica. E depende, claro, também da água que absorve mais no vermelho e reflete no azul. E, portanto, os satélites que observam a cor do mar têm sensores no visível em várias bandas de cor que permitem detectar variações diferentes nestas bandas de cor. Estas variações, como há bocadinho o Miguel Belo estava a dizer, portanto, estes dados são bits e depois têm que ser, de facto, transformados em informação. Isso é uma parte muito, muito importante. E, portanto, estes bits são transformados depois para algoritmos que têm que ser, evidentemente, calibrados com dados de terreno, de modo a transformar esses valores das imagens em concentração de clorofila, que é o pigmento que nos diz, que nos informa sobre a quantidade de biomassa de fitoplâncton. Wanda, e já se notam algumas alterações devido à mudança climática? Alterações no plâncton? Sim, já se notam. E para responder a essa pergunta, vou também referir uma questão que é fundamental, que é a continuidade das observações de satélite. E desde 1997 que temos vários satélites que têm com continuidade observado a cor do mar. E uma outra questão muito importante, e de facto já foi referido, os satélites têm um tempo de vida, funcionam durante uns anos e depois já não funcionam. E de modo que é preciso calibrar os satélites em relação aos outros, porque para saber se de facto o plâncton está a aumentar ou diminuir a nível global, é preciso um extremo rigor nas observações. Portanto, é preciso elas estarem absolutamente calibradas, desde 97 até agora. E, portanto, com estes 23 anos que já temos, já se notam algumas diferenças, como, por exemplo, nas zonas dos giros oceânicos, portanto, nas zonas mais pobres em nutrientes, que são as zonas oligotróficas, nota-se uma diminuição da biomassa, enquanto nas zonas de latitudes mais elevadas, tanto a norte como a sul, nota-se um aumento de biomassa. Mas o mais importante é a continuação destas observações, e estas observações são feitas agora também pelo Sentinel-3, que foi lançado pela ESA, e uma questão também importante que eu gostava de sublinhar é a continuidade das observações. E, portanto, este programa Copérnicos, também já foi referido, lançou não só um satélite desta família do Sentinel-3,
mas vai lançar 4 satélites até ao fim de 2023, de modo que depois ficamos com essa continuidade assegurada. E isso é que é muito importante, eu gostava de sublinhar. Obrigada. No dia 10 nós vamos acompanhar o lançamento do próximo Sentinel, por isso espero que nos sigam a todos na Ciência Viva. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, já que vou concentrar as suas perguntas, uma vez que nos está a seguir de longe. Quando nós vemos às vezes as praias fechadas, ainda há pouco tempo tivemos episódios desses, devido ao florescimento, à florescência de microalgas, por vezes têm, além de serem feias, têm perigos muito grandes para a nossa saúde, e também por vezes sabemos que há zonas que ficam interditadas à apanha de marisco por causa dessas florescências de microalgas. Será que os dados de satélite nos permitem prever isso? Para avisarmos as populações, para podermos nos precaver de alguma forma? Sim, é uma pergunta, de facto, que vem muito a propósito também do que foi discutido, porque é um exemplo de uma aplicação que se pode fazer, e também é um exemplo de um tema que é um tema difícil e é um tema que é interdisciplinar. É preciso equipas com várias competências para responder a esta pergunta. E, além disso, também toca em 2 objetivos fundamentais do programa Copérnicos, que é a qualidade de vida das populações e a mitigação de riscos. Portanto, isto é a montante da sua pergunta. Este problema das algas tóxicas, de facto, tem recebido bastante financiamento até a nível europeu, que é um problema complexo. De facto, as imagens de satélite conseguem detectar áreas, regiões e períodos com blooms, ou com as tais fluorescências, portanto, com valores de clorofila A mais elevados, mas depois é preciso o conhecimento de terreno para perceber qual será a espécie ou o grupo que de facto está a causar esse volume, e depois, a partir do conhecimento que se tem prévio e da ecologia das espécies, perceber se aquela é a tal espécie tóxica que aconteceu nos anos anteriores ou não. E depois fazer também a modelação em termos oceanográficos, saber se aquela zona, depois, através das correntes, daí a 3 dias vai estar na costa. E depois ainda a terceira vertente, que é a parte da aplicação concreta com as comunidades que as usam, com os chamados end users, com os aquacultores. Dizer aos aquacultores, atenção, daqui a 3 dias podem ter aí um volume desta espécie que pode afetar, por exemplo, vamos falar dos mexilhões, e, portanto, o aquacultor, então, toma a decisão ou de colher os mexilhões antes, ou de não colher durante uma semana e esperar que passe. Portanto, essa é um bom exemplo, de facto, de como os dados de satélite, que são gratuitos, estes dados são gratuitos, isso é muito importante, pode-se fazer estas aplicações chamado downstream, que precisam de equipas interdisciplinares, portanto, precisam de serem de várias valências, não é? E também há bocadinho falou-se de emprego, portanto, há muitos empregos que podem ser, digamos, para o espaço, não é? E uma vez que estamos em Ponte Sor e não ao pé do mar, devo dizer que esta área é dentro da qualidade da água. A qualidade da água é fundamental, não só no mar, mas também nos rios, nas barragens. Dá também estes satélites servem também para isso. E agora, em termos, por exemplo, o satélite 2, que o Mário falou há bocadinho, não é? O Sentinel-2, que é mais vocacionado para a Terra. Agora, as equipas da minha área, portanto, da área do mar, de qualidade de água, estão a investigar também a possibilidade de utilizar as imagens do Sentinel-2 em qualidade de águas interiores, porque a resolução espacial do Sentinel-2 é melhor do que a do Sentinel-3. Portanto, é mais um exemplo. Ótimo. Quer dizer, como temos acesso a uma definição melhor, podemos passar a ver também a qualidade da água doce e, portanto, Exatamente. os reservatórios de água para rega e para beber. Portanto, outro exemplo de como a tecnologia espacial, neste caso que se aplica ao mar, serve para aplicar em terra.
Exatamente. Ok, E aí a qualidade da obrigada, água, Wanda. Agora vamos pronto, ficar por aqui, porque exatamente. eu Muito tenho aqui obrigada, mais foi um gosto. três, muito obrigada. Eu tenho aqui mais três pessoas a quem fazer perguntas. E passava ao Tiago Oliveira, da AGIF, portanto, Agência para a Gestão dos Fogos Rurais, que iria perguntar, já começámos a conversar na primeira parte deste painel sobre em que é que as tecnologias, os dados de satélite nos permitem agir nesta área, e eu assim iria mesmo perguntar, está no Plano Nacional de Gestão dos Fogos Rurais que 60% do esforço deve ser feito na prevenção. Eu iria lhe perguntar de que maneira é que de facto estes dados da observação da Terra ajudam a cumprir esse objetivo dos 60% de esforço na prevenção. É isso. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Queria agradecer as palavras do Sr. Ministro Manuel Leitor, que num contexto e com o enquadramento correto, na nossa perspectiva, faz o grande plano macro dos problemas que temos pela frente e como é que as tecnologias podem ajudar. Acho que há uma competente perspectiva de conseguir capacitar as instituições públicas a recrutar técnicos e gestores de processos de informação para que as decisões sejam fundamentadas com base em conhecimento e com base em dados, portanto. Esses dados têm que ser recolhidos de uma forma expedita e atualizada com informação de satélite ou similar. Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade muito grande de mercado de trabalho e o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que está publicado em relação com o Sr. Ministro e está no nosso site www.agif.pt, tem 6 grandes fases, desde o planeamento, a preparação, a prevenção, a pré-supressão, a supressão e a recuperação pós-fogo. Em todas estas atividades há processos de monitorização. Estão descritos quem é que faz o quê, quando, como, e portanto agora o que tem que se colocar é no terreno estes novos procedimentos e, como há pouco o Mário Caetano falava, a tecnologia e o saber fazer, a interpretar a informação, a gerar não só a informação, mas o conhecimento associado, já está bastante maduro. Agora o que tem que haver é aquela parte difícil, que é alterar os procedimentos da administração pública e, consequentemente, a capacidade de consumir este conhecimento. Isso implica, na nossa perspectiva, de facto, que esses 60% dos recursos sejam ocupados a monitorizar, a observar, a executar a gestão de combustíveis. E depois tem que haver um processo de verificação, se foi feito, se não foi feito, e o que é que não foi feito, se está executado em 20%, em 80%, onde é que temos que dar mais pressão para que o sistema vá evoluindo numa lógica de gestão adaptativa. Mas acho que o ponto fundamental aqui é que a tecnologia está madura, o que nós temos é que mudar os processos da administração pública para que, de facto, o conhecimento seja consumido e seja a monitorização evidente, pública e accountable pela opinião pública. E, portanto, eu acho que há aqui uma grande oportunidade de fazer as coisas e fazer melhor. Só chamava um detalhe importante. Nós, através do ForestWise e do Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, foi feito um voo piloto em 6 áreas com a tecnologia radar por finlandeses que têm o state of the art do consumo de informação gerada para a gestão da paisagem, não é? Podem ajudar imenso no cadastro, melhorando a qualidade do algoritmo que a estrutura de emissão para o cadastro tem em curso. Pode depois também recolher informação atualizada sobre a estrutura da vegetação e conseguirmos desligar o que é a gestão patrimonial da nossa herança agrária de gerir o território meio hectare a meio hectare para uma gestão funcional, desalinhada com o domínio patrimonial, mas sim focada no volume, na existência que está em cima de cada propriedade e assim conseguir contabilizar as coisas. É importante também que todas as pessoas tenham a noção que vem uma pressão enorme do mundo financeiro com o fluxo brutal de capitais do Green Deal e outras fontes de poupança para a gestão da natureza e para a gestão dos ativos. Isto obriga sempre a medir, a comparar nas time series que o Mário falava e depois reportar se estamos no alinhamento ou não estamos. Portanto, vamos ter aqui um potencial brutal de utilizar a informação aeroespacial com sensores, com resolução espacial e temporal mais fina, porque vai haver mais consumidores deste conhecimento. Claro. E eu acho que vai haver os próximos anos vão ser muito exigentes e muito interessantes
para este domínio do conhecimento. Quando estava a falar em gestão de combustíveis, para quem está lá em casa, estamos Limpar a falar mato. de limpar mato. Ou certo? comer mato com ruminantes, que aqui à volta de Ponte Tesoura Exatamente, exatamente. Pode ser animais ou pode ser limpeza, mas é gerir de facto a proliferação dos matos, gerir os tais combustíveis. E por outro lado, essa gestão integrada que está a falar é uma gestão que não olha de quem é que é este bocadinho de terreno aqui, de quem é que é aquele bocadinho de terreno acolá. O que interessa é se é, sei lá, montado ou se é eucalipto e se está limpo ou se não está. É isso que me está a dizer. Mais do que isso, como eu falava, os finlandeses eles conseguem medir e fazer todo o processo de venda de madeira através de ferramentas de tecnologia de informação, sabendo quem é que é o dono daquele território, sabem qual é o volume que lá está e sabem quando é que aquele volume vai estar disponível em mercado. E depois conseguem ajustar o preço fazendo a procura e a oferta em mercado e, portanto, tem um processo muito avançado. O Estado sabe qual é a área que cada proprietário tem, qual é o volume que lá está de madeira e essa madeira qual é o fim que pode ter. Nós estamos sempre a falar de material lenhoso, mas estamos a falar também que a floresta gera produtos, mas também gera serviços. O sequestro de carbono, a biodiversidade, uma série de outras coisas. E podemos adicionar layers de informação a nossas bases de dados e espremer esta informação em conhecimento, porque senão não é útil, e este conhecimento vai informar a decisão. O que eu reparava aqui, eu acho que é muito importante, no nosso caso em particular, é que, dada a pequenez da propriedade, nenhum proprietário, a não ser o grande agrário do Sul, tem escala para intervir na dimensão a que o fenómeno do fogo está a expressar. E, portanto, só de uma forma com gestão agregada é que eu vou conseguir sair do meu problema em que eu estou a norte do Tejo. Saber o cadastro é muito importante, em particular para as finanças e para afetar aquele polígono a um dono ou um herdeiro, que tem que haver uma resolução política do direito sucessório, isso também está previsto no nosso programa de ação, mas a partir do momento em que eu consigo dizer este prédio é de X, o que está aqui em cima vale X metros, X euros, mas o que está ao lado, se for vendido em conjunto, também pode valer muito mais. E esta separação é possível fazer com tecnologia de informação. Eu posso afetar uma parte daquele rendimento a A ou a B em função da proporção que essa propriedade representa no todo e consigo desligar o ativo patrimonial do ativo existencial. E isto vai permitir gerir e atrair outros recursos financeiros para conseguir fazer uma gestão com escala, que só essa é que permite gerar, de facto, capacidade de reduzir o perigo de incêndio, aumentando o valor do ativo. E esta lógica financeira vai entrar e vai exigir medição regular, correta e em tempo para, de facto, o gestor do património poder ser ativo e ser responsabilizado pelos ativos que pediu emprestado para gerar mais-valia. Claro. Outra parte que também é uma componente importante é a parte de capacitação das pessoas, não só dos serviços, mas também das pessoas, das comunidades, até para a prevenção do risco. De que forma é que acha que as imagens, aquelas imagens que nós vemos da observação da Terra, dos satélites, que são tão bonitas, mas também ao mesmo tempo são muito abstratas, acha que isso poderia ajudar a fazer passar essa mensagem? Se disser uma mensagem, o risco de incêndio, a vossa taxa de umidade é tanto, olha aqui este mapa, está tudo a vermelho. Não, hoje em dia já se faz isso diariamente no Instituto de Meteorologia, essa informação já é consumida para melhorar os indicadores de risco de incêndio. Há, claro, detalhes a melhorar nesta gestão adaptativa de experiência, confirmação, melhoria do processo, mas eu acho que as imagens de satélite, para aquelas pessoas que estão no dia-a-dia a gerir os seus recursos, não estou a falar em termos técnicos, mas o público em geral, que vive na sua azáfama diária, permite dar o contexto a dizer, eu moro aqui e ao lado há uma floresta. Se nós formos ao Google, vemos que à volta do Porto há uma cintura verde ali nas serras do Grande Porto. São 20 mil hectares que necessitam tratamento. Tudo o resto está urbanizado. À volta de Lisboa temos 3, 4 grandes manchas verdes. E nós podemos, com os satélites, medir a depredação ou a qualidade da gestão, dando informação ao público e dando o reconhecimento que o público quer ter de eu também estou a contribuir. Ainda há poucos dias recebi uma carta de Natal, não foi há poucos dias, foi no Natal, a dizer o Canadá plantou uma árvore por si. A árvore está no sítio tal, na coordenada XY. Foi um cartão de Natal que eles nos enviaram. Nós podemos fazer isso com os cidadãos da cidade e ligá-los ao mundo rural com uma relação de informação, porque estas novas gerações já vão ter essa relação digitalizada, já não vão ter a relação emotiva e patrimonial do concreto. Portanto, eu acho que há aqui um salto a dar. As tecnologias de informação permitem visitar o território com uma frequência
tornando visível aquilo que para nós é distante, mas que pode ficar muito próximo, porque eu estou na cidade e não tenho tempo de ir ao campo, mas eu consigo ver, através do satélite, o que é que está a acontecer à minha árvore e consigo ver o que é que está a acontecer. Uma árvore. E eu acho que isso é muito importante para dar a conexão entre o abstrato que o satélite parece ser com aquilo que o concreto que é a vida a dia do dia a dia. Muito bem, isso é fantástico e são perspectivas muito, muito interessantes. Temos que até ser também humildes e com ambição, como diz o Ministro. Eu Claro. acho que é importante acreditar que vêm dias melhores. Claro. E são perspectivas também de desenvolvimento para regiões do interior e para ajudar a criar essa empatia e essa ligação que às vezes falta às pessoas que nunca saem das cidades, podem cultivar a sua própria árvore longe de si, mas perto eletronicamente. Se calhar eu passava agora para o Ricardo Mendes. Quando nós, da Tekever, quando nós entramos aqui em Ponte de Sor, a primeira coisa que vemos é logo ali uma fábrica Tekever com letras grandes. Porquê, como foi essa história de investimento no interior? Porque nós, se calhar haveria aqui um parênteses, a Tekever ficou conhecida pelo contrato com os drones para a Agência Europeia de Segurança Marítima, não é? Para a monitorização do Atlântico. E agora encontramos aqui uma fábrica em Ponte de Sor. Conte-nos como é que foi. Bom, Ana, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer poder partilhar alguma da nossa experiência, especialmente aqui, que é a nossa segunda casa em Ponte de Sor. Bom, a Tekever trabalha em várias áreas. Essa área em particular que as pessoas conhecem mais, a área nós chamamos de Tekever UAS, portanto, na área dos drones, vá lá. Nós fabricamos sistemas completos e serviços completos, portanto, que vão desde a eletrónica, a mecânica básica, o projeto aeronáutico, etc., até aquilo que temos vindo a falar aqui, que é o downstream, vá lá, na área dos drones e todo o processamento de dados, toda a algoritmia para fazer muito disto, muita da análise da informação de forma automática ou semi-automática. Nós, de facto, temos várias linhas de produto e no caso da EMSA, o que nós fizemos foi concorrer a nível internacional com alguns dos maiores players do mundo, Airbus, Leonardo, por aí fora, e de facto tivemos a felicidade de ganhar 2 contratos para a EMSA, que nos permitem hoje estar a fazer missões em vários pontos da Europa em simultâneo. Portanto, nós hoje, a EMSA já não é o único cliente desse tipo de serviço, já temos mais. Aqui trouxemos a público há algumas semanas, fazemos o mesmo para o Estado Britânico, por exemplo, portanto fazemos toda a vigilância do Canal da Mancha, e o mesmo estamos a fazer noutras partes do mundo, e portanto é um negócio em franco crescimento. Porquê Ponte de Sor, não é? Portanto, a Tekever hoje tem uma presença bastante alargada já, portanto nós estamos em vários sítios em Portugal e também já estamos em Inglaterra ao nível da engenharia e cobrimos vários segmentos que falámos aqui e que, por exemplo, o Miguel Belau falava ao nível do tipo de colaboradores que temos e do tipo de atividades que temos, portanto desde o nosso, nesta área dos drones, o nosso upstream, se quiser, ou seja, o desenvolvimento dos veículos propriamente dito e toda a tecnologia que nos permite ter veículos no ar, até toda a componente mais computer science e data science a seguir. Na componente de construção dos veículos, nós procurávamos um local onde pudéssemos implementar uma fábrica, ou seja, por um lado, nós já tínhamos a engenharia, portanto, o desenvolvimento destes produtos já estava bastante bem consolidado, mas precisávamos de ganhar escala e procurávamos um local. E em Ponte de Sor encontramos, dado o investimento que a Câmara fez, e foi uma primeira reunião com o Sr. Presidente Hugo Hilário que nos permitiu vir para cá muito rapidamente, em Ponte de Sor encontramos um local onde existem instalações fabulosas, onde podemos construir uma fábrica dentro de um aeródromo. E isso traz vantagens enormes para toda a fase de testes. E, portanto, indo só um pouco ao tema global deste painel, há um conjunto muito grande de oportunidades e não tem necessariamente que estar nas grandes metrópoles. Nós temos aqui, portanto, aquilo que as pessoas veem nas notícias do Vigilância do Canal da Mancha, Itália, França, por aí fora, são os drones feitos saem aqui. daqui, São não feitos é? Literalmente aqui a 2 ou 3 quilómetros de nós. Ponte de Sor para o mar. Exatamente, apesar de não termos mar. Depois, obviamente, toda a componente de testes e de treino
As missões são onde são, não é? São no país em que forem, mas toda a componente de testes e de treino não pode ser feita aqui, porque tem que ser feita sobre o mar e, portanto, também é interessante, portanto, nós fazemos a maior parte das atividades que são cá em Portugal, fazemos a partir do aeródromo da Guia da Baleia, que também tem a sua graça, portanto, não é um dos mais conhecidos, não é? Mas precisamente por isso tem mais liberdade e temos um espaço aéreo bastante mais livre, mas isto permite-nos, no fundo, ter pessoas de muitos sítios do país. Eu acho que isso é muito bom. Muito bem. E agora passava aqui ao Vasco Granadeiro, da EFASEC, porque aqui estamos num caso que é completamente diferente. Nós conhecíamos a EFASEC dos grandes transformadores, não é? Por exemplo, o CERN fez uma encomenda, tem o grande acelerador, o LHC do CERN, tem transformadores da EFASEC. E agora, de repente, aparece aqui a EFASEC a investir no espaço. Porquê que foi esta corrida ao espaço? Primeiro que tudo, bom dia, obrigado pelo convite e cumprimento aos meus colegas de painel e todos os que nos estão a ver. Digamos que a corrida não começou agora, ou seja, é óbvio que a EFASEC é mais conhecida pelo seu segmento de mercado principal, não é? Por onde tem mais volume de negócio, que é de facto os transformadores e todo o equipamento para as redes, mas a EFASEC foi das primeiras empresas em Portugal a trabalhar no espaço, né? Portanto, a atividade do espaço da EFASEC remonta a 2003 e foi a primeira empresa a lançar hardware totalmente feito em Portugal para o espaço. Portanto, estamos a falar do monitor de temperatura que na altura foi para o módulo Colombo da Estação Espacial Internacional. Portanto, isto já remonta, esta entrega foi em 2008. Não é? E, portanto, desde aí temos vindo a trabalhar ao nível de projetos da ESA e como tem sido o normal da atividade do espaço em Portugal. No entanto, estamos a ver um espaço a mudar, estamos a ver um espaço a evoluir, estamos a ver um potencial muito maior do setor espacial em Portugal crescer fora do âmbito da ESA do que na ESA, e com isto estamos a falar não só do downstream, que é o tema aqui deste painel, mas também no upstream, e estamos movimentado nesse sentido. Não é? Portanto, ao longo destes anos de trabalho no espaço, crescemos muito nas nossas competências e estamos a apostar, de facto, na miniaturização do nosso equipamento, entrar no negócio das constelações. A prova disso é o nosso projeto Magal, o nosso projeto cofinanciado, que já está neste momento a ser executado. E como foi ontem anunciado, não sei se viram na notícia do Expresso, portanto, a criação com outras empresas, nomeadamente aqui o meu colega de painel, a TakeEver, portanto, em parceria com outras empresas, a lançar a joint venture para ocupar esta posição de integrador de satélites e, portanto, isto no campo do upstream. Explique-nos lá o que é isso de integrador de satélites. O integrador de satélites é, como muito bem batizado ali no painel anterior pelo Miguel Beló, é trabalhar no campo do upstream, portanto, no campo do hardware. Em Portugal, principalmente, tem-se trabalhado ao nível dos subsistemas, portanto, dos componentes do satélite, mas ainda não existia uma empresa que ocupasse a posição de fazer a integração desses subsistemas e de fazer o sistema do satélite ou até o tal sistema de sistemas, portanto, da constelação de satélites, do grupo de satélites. E, portanto, é aí que nós nos queremos posicionar em parceria com os outros, ocupando aqui uma lacuna que havia no mercado português e, portanto, ambicionando ter essa posição. Portanto, e ter integrador de satélites é se um satélite for um Lego, existem empresas diferentes que faz cada um a sua pecinha. É isso? E é o que depois junta tudo e constrói o satélite. Em suma, em palavras simples, precisamente isso. Está bem. Porque o Ricardo Mendes também tem aqui, que eu já vi, ali na fábrica da TakeEver, uma câmara para testes de satélites por causa do Infante, não é? Isso era a minha segunda pergunta, é como é que vocês que fazem drones se puseram a fazer também um satélite? E que satélite é esse? É uma excelente pergunta. Isto vem precisamente do cliente final, ou seja, nós com os drones, pensemos mais uma vez no paralelismo que temos vindo a seguir neste painel, do upstream, do downstream e do downstream. Portanto, nós com os drones estamos na prática a trabalhar para um upstream diferente daquele que é o dos satélites. Não é? Portanto, é uma infraestrutura diferente. Para nós, numa missão de vigilância marítima, por exemplo, ou outro tipo, o drone no ar é só a infraestrutura. Okay? O que nós começámos a perceber foi que, e depois já agora, o objetivo final não é ter um drone no ar, não é? O objetivo final é um resultado, é ajudar a que a operação final, a que o resultado final seja conseguido, como o Tiago falou ao longo de toda a sua intervenção. Para nós, o tema do espaço surge nestas duas facetas. Por um lado, existe uma adjacência muito grande entre aquilo que fazemos ao nível dos drones com aquilo que fazemos, poderíamos vir a fazer ao nível dos satélites. Portanto, a TakeEver produz todo o drone,
portanto, desde as estruturas, todos os aviónicos, incluindo o autopilot, sistemas de comunicação, etc. Portanto, é um nível de incorporação muito, muito elevado. E existem muitos destes componentes que são comuns à área dos satélites. Portanto, desde logo aí, a componente de upstream. E, portanto, para nós, o que era lógico fazer era lançarmos nesta área do espaço, no qual temos vindo a trabalhar há alguns anos, sobretudo no segmento das comunicações, trazendo estas componentes. Para quê? Acreditamos piamente, o Tiago já falou do tema da floresta, nós conhecemos muito bem o tema da vigilância marítima, que existe uma grande necessidade de complementaridade entre aquilo que drones podem trazer e aquilo que satélites, nomeadamente em baixa altitude e com elevada frequência, podem trazer. E nós hoje em dia sentimos essa necessidade em operações, não que nós sejamos o responsável por assegurar a segurança, mas nos serviços que prestamos aos nossos clientes. Portanto, quando fizemos o investimento em Pontessor, uma das coisas que garantimos foi que tínhamos aqui a infraestrutura necessária, não só para trabalhar na componente aeronáutica, portanto no tema dos drones, mas também para trabalhar no tema do espaço. Referiu, só para referir algo que a Ana falou, o Infante. O Infante é, na prática, um projeto que surge precisamente para que Portugal se conseguisse organizar em termos de quem produzia que legos. Okay? Ou seja, havia uma noção clara de que havia muita competência em Portugal, mas também havia uma noção clara que era um segmento, um mercado, digamos assim, uma área empresarial, um setor que, apesar de ter muita competência e pessoas muito boas, toda a gente estava a competir pelas mesmas coisas. O que se tentou fazer com o Infante, que é um projeto, ainda é o maior projeto de espaço em Portugal, portanto, é um projeto com investimento de cerca de 10 milhões de euros, e que está a todo vapor, portanto, está já numa fase muito avançada, foi ajudar a criar esta cadeia de valor. O que é que se tornou claro para todos nós ao longo deste período? Foi que não podia ser uma só empresa, no caso do Infante somos nós que lideramos o Infante, mas não temos dimensão necessária para conseguir fazer aquilo que é preciso ser feito. E não temos 5 nem 10 anos para fazer. Temos 1 ano, 2 anos para fazer. Mas eu já me apercebi nos últimos projetos que têm aparecido aí que são consórcios, ou por exemplo agora também com os collabs ou com grupos de empresas, porque as empresas portuguesas são de pequena dimensão. São empresas que nasceram muito focadas em determinados setores. Certo. E agora, com os desafios que se colocam e se calhar uma necessidade de melhor se organizarem para obterem até financiamento, percebe-se que existem consórcios de empresas portuguesas que ganham então concursos internacionais lá fora. O que está a acontecer, e eu acho que houve aqui uma boa conjunção de fatores, não só de haver uma boa visão política, e o professor Manuel Leitor teve um papel absolutamente central a tudo isto, ou seja, ao criar a condição para isto acontecer, mas também o facto de as pessoas certas nas empresas certas para isto acontecer. Portanto, houve de facto uma criação de um conjunto de parcerias muito fortes que até agora são ainda apenas baseadas em consórcios, mas que o que vamos fazer é precisamente amanhã, como o Vasco estava a dizer, amanhã dar um passo de criar uma estrutura empresarial que possa tornar-se esse integrador. Nós queremos poder colaborar com os grandes parceiros internacionais, em particular os europeus, e estamos a fazê-lo, mas não o podemos fazer sem dimensão. Porque se o fizermos sem dimensão, vamos ser Tier 2 ou Tier 3, como temos sido até agora, das grandes missões internacionais. Traduza isso, o que é isso do Tier 2 e Tier 3 para quem nos está a ouvir. Fornecedores de fornecedores de fornecedores. Okay. Do Prime, que é quem faz. Sim, claro. E Portugal, e só para terminar, porquê é que é tão importante nós fazermos isso? Valor acrescentado. Ou seja, nós temos o Brain Power em Portugal, não temos dúvida nenhuma que o temos, não temos a estrutura económica nas empresas para que possamos abarcar um projeto de fazer uma constelação, X dezenas de milhões de euros. Exatamente. Não temos a estrutura para fazer isso. E eu não sei se o Ricardo Conde ainda está aqui na sala.
Já deve ter, porque há uma série de coisas a acontecer. Ponte Sor, neste momento, é o centro é o centro do mundo. Portanto, já não, mas se calhar com vocês que estão aqui, eu tenho aqui três perguntas do público, todas têm a ver com recursos humanos. Será interessante vocês pronunciarem-se sobre isso. Uma pergunta diz: gostaria de saber o que está a ser feito em termos de educação formal ou vocacional, de modo a dotar competências, dando formação contínua, nova formação aos profissionais da observação da Terra. Outra pergunta é tudo relacionado com recursos humanos. É muito engraçado as perguntas que nos chegam. É tudo recursos humanos, exatamente. Sem dúvida que a inovação e o desenvolvimento de uma agenda portuguesa virada para o espaço vai necessitar de pessoas qualificadas, sobretudo na área das ciências físicas, biológicas, atmosféricas e engenharia. Mas como poderemos tornar esta área mais abrangente para pessoas não qualificadas ou qualificadas em outras áreas como economia, gestão, direito, ciências políticas ou relações internacionais? Por isso é que eu estava a perguntar se o Ricardo ainda aqui estava, mas de qualquer das maneiras será. E finalmente, como será possível interceptar estas áreas? Como poderemos atrair profissionais de outros países para virem para Portugal e ao mesmo tempo evitar a imigração de profissionais portugueses? Portanto, quem quiser, eu posso começar. Queres começar? Eu posso começar. Eu queria só pegar numa tua afirmação, que no fundo vai fazer um merge com esta questão dos recursos humanos, que é a questão do valor acrescentado. Não é? Portanto, e como aliás já foi mencionado atrás, que também foi pelo Miguel Bello, que não é correto associar estes desenvolvimentos ao nível do espaço e esta expansão do espaço, esta democratização do acesso ao espaço, ao setor do espaço unicamente. Pronto. E a questão do valor acrescentado passa muito por ganhar mercado, e o facto de ganhar mercado é precisamente arranjar emprego, não é? Portanto, ganhar mercado implica ganhar encomendas e ter mais gente a trabalhar para satisfazer as necessidades dos clientes, e puxa um bocadinho essa questão de atrair outro tipo de recursos que não sejam recursos de espaço. Pronto, eu posso dar, por exemplo, o caso da EFASEC. O caso da EFASEC, a EFASEC será um primeiro interessado em pôr o valor acrescentado gerado por todo este trabalho que está a ser feito, não só ao nível, obviamente, do upstream, mas se calhar até principalmente do downstream. Portanto, do upstream nós estamos a movimentar-nos como sendo um sócio de uma empresa que vai preencher este lugar do integrador, mas ao nível do downstream, por exemplo, os produtos EFASEC são produtos que ganham muito valor acrescentado com o que vai surgir com os desenvolvimentos ao nível do espaço. Portanto, por exemplo, a EFASEC tem produtos de monitorização de grandes infraestruturas principalmente terrestres, estamos a falar da ferrovia, estamos a falar da infraestrutura de utilities de energia, em que uma observação a partir do espaço cria valor acrescentado ao produto. Isto faz com que ganhemos mais mercado, isto faz com que necessitemos de mais recursos. E estamos a falar de recursos que não são do espaço. Sim, porque testam esses recursos no espaço? Perdão. Porque testam esses recursos no espaço ou não? A questão é que, a partir do momento em que o valor acrescentado vem do espaço, mas vem unicamente através de dados, que é processado e transformado noutro tipo de serviço, saímos do espectro do espaço. Por exemplo, como falávamos atrás na afirmação aqui por parte do Tiago, os fogos é uma preocupação para o tipo de cliente da EFASEC, por exemplo, tanto da ferrovia como da linha elétrica. A questão da manutenção e a questão de criar alertas, portanto, de criar informação a partir dos dados que são gerados a partir do espaço. Mas a partir do momento em que pegamos em dados, fazemos o processamento e incorporamos uma informação no nosso produto, saímos do espaço. E com isto damos emprego a eletrotécnicos, a engenheiros mecânicos, claro, a pessoal de gestão, a pessoal de economia, de todo o tipo de recursos, que aliás é fácil que ainda hoje em dia emprego. Não é? Portanto, tem um fator multiplicador. Sim. Tiago, este caso, por exemplo, o IP, Estradas de Portugal, afeta 25 milhões de euros por ano a limpar a vegetação à volta da ferrovia e da rodovia. Para eles organizarem o processo dos empreiteiros de limpeza da vegetação, eles não podem ser eles os causadores do incêndio, porque se eles põem-se a fazer uma limpeza de uma vegetação num dia de muito quente e ventoso, podem gerar um incêndio. E, portanto, o que eles estão agora a fazer, através do nosso apoio, colocámos em contato com o IP, mas eles têm acesso à informação dos satélites mais atualizados. Estamos a fazer um indicador específico baseado na medição, na estimação do Fine Fuel Moisture Content da vegetação herbácea, para que eles saibam que se aquele valor sobe acima de 95, eles não devem fazer uma limpeza. Portanto, isto é informação recolhida com base não só em satélites, mas com a informação das estações meteorológicas, que é cruzada com a informação que é refrescada pelo MSC, 3 em 3 horas.
vai para um circuito de análise de dados e de suporte de informação do IPMA, chega às Estradas de Portugal, que depois ajusta o pagamento dos empreiteiros. Eu acho que aqui, em termos de recursos humanos, e se a gente pensar nos próximos anos, vai haver um investimento de cerca de 150 a 200 milhões de euros a limpar a vegetação nos próximos, e com civicultura, com mais capacidade de intervenção. O que tem que haver na capacitação do Estado é 1 ou 2 técnicos capazes de fazer um bom caderno de encargos na dimensão técnica, da engenharia, mas depois tem que haver capacidade das ciências sociais e económicas para montar processos escorreitos, eficientes, lean na linguagem das empresas, que satisfaçam a eficiência do investimento público. Mas que não é o que está a fazer, é em contratação, com uma pool de empreiteiros que esteja capacitado, e aí sim esse recrutamento tem que ser mais eficaz e tem que ser recrutamento de competências formadas nas universidades ao mais alto nível, não só das ciências exatas, não só das ciências da terra, mas também muito da gestão, porque isto é gerir informação, é gerir capacidade de decidir. A mim não me interessa recolher um dado, a mim não me interessa ter o conhecimento. A grande diferença é o que decide melhor e mais cedo é que tem a vantagem. Claro. Eu acho que aqui, quem está à procura de trabalho, o que importa é saber pensar para poder ajudar a decidir. Claro. Portanto, isto responde àquela pergunta das pessoas da economia, da gestão, do direito, das ciências políticas, de tudo. Eu iria só acrescentar uma coisa. Nesta área, e à medida que nós formos ganhando dimensão, nós vimos isto a acontecer na área dos drones. Portanto, as nossas equipas, enquanto éramos uma empresa pequenina na área dos drones, era tudo muito engenharia, não é? Portanto, estávamos muito na fase de desenvolvimento. Hoje em dia mantemos uma equipa de desenvolvimento bastante substancial, mas temos toda uma área de produção, testes, operação, onde não são engenheiros, portanto, são técnicos das mais diversas especialidades. E, portanto, para nós não é só muito importante trabalhar com as universidades, onde temos portanto, engenheiros, obviamente mestrados, doutorados, etc., mas trabalhar com os politécnicos e trabalhar e não só, E até com as escolas profissionais. Com as escolas profissionais, claro. Ou seja, nós temos hoje em dia um grande espectro de necessidades. Outras áreas, e isto falando na área dos drones, não é? Portanto, depois, obviamente, o teste e a operação, nós estamos a beber muito das escolas de aviação, por exemplo, ao nível dos técnicos de manutenção e dos pilotos. Portanto, temos já umas dezenas largas de pessoas a trabalhar connosco, não só em Portugal, noutros países também. Ao nível do espaço, vai acontecer exatamente a mesma coisa. E depois, perdão, esqueci-me só de uma coisa. Obviamente que ao nível do downstream, são engenheiros informáticos e data scientists. Ou seja, por um lado, todo o desenvolvimento de todos os sistemas que dão suporte ao downstream e o trabalho nos dados e na criação de algoritmos que nos permitam fazer vários tipos de análises sobre todos os dados que temos. Portanto, este é um tema. Sobre o tema do espaço, nós estamos a ver as coisas ainda muito cedo, ou seja, nós estamos ainda no domínio do desenvolvimento do upstream, mas vamos muito rapidamente, se conseguirmos fazer os investimentos bem feitos e aproveitar bem as oportunidades que temos em cima da mesa, vamos muito rapidamente chegar à fase da produção, onde vai acontecer a mesma coisa. Nós não vamos ter empresas só de engenheiros. Sim, e aí vão precisar de técnicos especializados, de operários especializados, vão precisar de todo... Que nós podemos trabalhar com as escolas profissionais para desenvolver como fizemos na área dos drones. O último tema, só para ligar ao pessoal uma das perguntas era de relações internacionais, economia, gestão e por aí fora. O grande objetivo é termos empresas portuguesas que possam exportar. Na área dos drones, por exemplo, nós exportamos 100%. Nós temos 0 vendas em Portugal nos últimos anos e já vamos para um volume bastante substancial. Portanto, tudo isto exige, não é só engenharia e produção, exige todo um posicionamento a nível internacional e uma estrutura que, a partir de Portugal ou de outros países, mas aqui no caso, a partir de Portugal, nos permita ter um prime mundial. Okay? Foi isso que fizemos na área dos drones e queremos continuar a fazer, e é isso que queremos fazer na área do espaço com os nossos parceiros. Sim, isso implica também uma afirmação a nível internacional. É o único caminho. Não é? Uma afirmação a nível internacional para que não achem que nós estamos só aqui sentados à beira-mar plantados, que temos muito bem. E recursos humanos? Chega, aliás, comecei por falar nisso também no primeiro painel, mas depois não desenvolvemos esse tema. Nós temos recursos humanos suficientes, porque está aqui uma das pessoas a perguntar, evitar a imigração dos próprios profissionais portugueses e eventualmente até atrair profissionais de outros países.
ou se calhar requalificar pessoas que estão de outras áreas e que poderão ser treinadas. Eu sei que, por exemplo, a Critical Software, por exemplo, faz isso. Precisava de pessoas para fazer desenvolvimento de software e têm regularmente cursos de formação para reconverter profissionais de outras áreas em programadores. Estão a prever na vossa área que também seja preciso fazer isso? Nós já fazemos, portanto, nós temos bastantes nacionalidades a trabalhar connosco, não só em Portugal como em Inglaterra. Eu acho que há uma coisa absolutamente fundamental aqui, que é, quando estamos a falar, por exemplo, dos cursos de engenharia aeroespacial, aeronáutica ou informática, se nós olharmos para as médias dos cursos, das últimas notas de entrada deste ano, no top 10 são quase todos, não é? São pessoas que, quando saem, podem trabalhar para qualquer lado. Okay? Eu sei que não é esse o tema, não é esse o meu problema. Não, o problema que estou aqui a colocar é que a gente sabe que muitos deles vão. É o brain drain de Portugal, não é? Mas há aqui um tema absolutamente fundamental, que é, são pessoas que podem trabalhar para qualquer lado. Na grande maioria dos casos que eu conheço, pessoas que foram para fora prefeririam ficar em Portugal se pudessem trabalhar naquilo que gostam. O que acontece é que em Portugal há muito pouca oportunidade. Há muito pouca oportunidade, não de trabalhar na indústria, ou seja, por exemplo, na aeronáutica, de fazer componentes. Há imensas empresas. Empresas que façam aviões. Quantas é que há? Empresas que façam satélites, ou seja, que a pessoa possa trabalhar no produto final, no serviço final. E é isso que apaixona um miúdo de 22 ou 23 anos que sai da universidade. Nós recebemos na TechEver, na área dos drones, porque sermos um dos principais fabricantes mundiais, hoje em dia já, provavelmente uma porcentagem muito grande de currículos da aeroespacial e da aeronáutica. Não conseguimos ficar com toda a gente. Okay? Mas porquê? Precisamente porque as pessoas querem trabalhar numa área de paixão. E as pessoas não se apaixonam por fazer o componente X. Claro, elas apaixonam-se pela coisa final. Portanto, há muito caminho ainda aí para andar também. É o caminho que estamos a fazer. É preciso haver mais grandes projetos, de certa maneira, que sejam motivadores e que possam trazer as pessoas. Claro. E há outras pessoas que podem, elas próprias, querer ser os iniciadores desses projetos. Claro que sim. E existem condições para isso. Claro que sim. Eu acho que isso é o mais interessante, porque a questão da administração pública ainda vai demorar um tempo a que a administração pública desenvolva os processos de recrutamento e de seleção que permitam as pessoas serem recrutadas as melhores, e ficarem, que não se vão embora. Portanto, pelo Estado, eu acho que vai ser difícil as pessoas com bom currículo, com boas competências, serem absorvidas a não ser por fazer um projeto de paixão, como este onde nós estamos, não é? Dos fogos e de proteger a natureza. Eu acho que isso atrai. Mas para um bom aluno, que frequenta um bom curso, ele sai desse curso e rapidamente é absorvido ou naquilo que ele se especializou ou noutras tarefas. Porque eu acho que aqui o que é mesmo crítico é a pessoa perceber qual é o problema do outro, em diálogo nesta ciência, relação empresarial ou ciência, relação com a administração pública, haver um co-desenvolvimento, perceber o que é que a minha solução pode ajudar ao problema do outro e rapidamente montar uma empresa, uma startup e começar a fornecer serviço e ganhar escala. Eu acho que Portugal está a ganhar um bocadinho esta dinâmica. O que era bom mesmo era que a administração pública tivesse mais ligeireza no recrutamento e mais agilidade em buscar pessoas boas, retê-las e montar processos mais eficientes e não trabalhar para dentro, mas sim trabalhar para fora. Eu acho que há essa ambição no PRR deste governo e eu acho que há um caminho a fazer muito grande em simplificar e melhorar o processo de administração pública para que estas empresas consigam elas aportar valor e serem também elas atraentes para recrutar pessoas cá e não venham vender serviços para fora que depois ninguém cá consome. É uma pena. Claro. E o Green Deal de que falou também pode ser um bom contributo, porque a Europa está muito apostada em ter uma política verde e diminuir, descarbonizar, tudo isso. Portanto, deve haver, com certeza, imagino eu, oportunidades neste Green Deal para pessoas também desenvolverem iniciativas e lançarem empresas nesta área, pelo menos financiamentos para isso tudo. Porque é uma questão de escala e de monitorização, mais uma vez. A gente vai estar a ter sucesso com o Green Deal ou não, porque vai haver um aporte muito grande de recursos financeiros, de poupanças de vários sítios do mundo, e depois tem que haver uma monitorização se estamos a atingir resultados. Nós não podemos estar só focados em cumprir tarefas, temos de estar focados em atingir resultados. A administração pública tem que dar esta cambalhota para conseguir pegar no dinheiro que é emprestado pelas poupanças de vários países do mundo, alavancá-lo e conseguir gerar valor. Esse valor tem um sequestro de carbono, tem um aumento da área florestal e isso tem que ser medido através dos satélites, que dão-nos escala a um preço barato por unidade de área,
Agora, para fazer isso e analisar essa informação, tem que haver políticos e dirigentes máximos da administração pública que façam as perguntas que são difíceis de ser feitas e que obrigam as máquinas a mudar. Aí eu acho que a sociedade vai exigir um maior escrutínio e isso vai ser bom. E que monitorizem, como também as missões do Horizonte Europa, que aí vem, estão todas orientadas para resultados concretos. Ao fim de X anos, queremos ter um conjunto de objetivos cumpridos e, portanto, trabalha-se... Medir. Exatamente, trabalha-se não só para cumprir o financiamento, mas para cumprir aquelas metas concretas. Bom, se calhar... Diga, Vasco. Eu tinha aqui mais uma observação, se calhar a minha última, mas tudo bem. Queria só aproveitar para falar em algo que se calhar é um pouco a montante da questão dos recursos humanos, não é? Portanto, sem dúvida os recursos humanos, e tudo o que o Ricardo disse faz todo sentido, como é óbvio, e nós fazemos igual. E acho que isso é a ambição de todos, mas acho que a montante temos que falar no sucesso deste projeto, não é? Portanto, a ambição é grande e nós estamos a bordo e estamos a trazer, como o Ricardo falou, trazer o conjunto de competências que neste momento ao nível da indústria estão espalhadas, estamos a concentrá-las. O Infante é um exemplo, esta questão do integrador é outro exemplo. Mas temos que olhar para o sucesso deste projeto como sendo a montagem pelo menos que agora se identificam duas partes. Portanto, a parte do upstream, onde nós estamos a trabalhar, onde o Infante foi o primeiro exemplo e agora será o segundo, mas esta questão do downstream. A questão do downstream, portanto, e isto eu pego nesta parte do sucesso porque é só o sucesso que atrairá depois os recursos humanos, naturalmente, não é? A questão do downstream, nós temos aqui uma ótima oportunidade de trazer uma peça com um nível de maturidade superior que nós temos hoje em dia na indústria espacial. Portanto, na indústria espacial nós de facto estamos a ambicionar fazer uma coisa que nunca fizemos, que é a integração. Portanto, nós nunca tivemos este nível. A EFASEC, por exemplo, sempre trabalhou um nível abaixo, o tal Tier 1, a fornecer diretamente a um Airbus, por exemplo, mas sempre e a trabalhar com um consórcio para baixo, mas ao nível de um equipamento e não ao nível do satélite. Ao nível do planeta digital podemos falar de outra maneira. Portanto, a verdade é que ao nível do planeta digital, portanto ao nível do downstream, temos ótima tecnologia portuguesa que podemos apresentar dentro deste projeto de espaço, mas que não vem do espaço e, portanto, com um nível de maturidade completamente diferente, o que vai fazer com que o ramalhete do espaço, mitigando risco ao nível do downstream, se torne um projeto com uma probabilidade de sucesso muito maior. Portanto, é o caso, eu volto a vestir a camisola da minha empresa, né? Portanto, da EFASEC, que temos uma ótima plataforma que estamos a tentar fazer uma oferta para este projeto, portanto é a nossa plataforma ADMS, onde estamos a falar com outras empresas que lá está, que são empresas que têm uma pegada não no espaço e são empresas tecnológicas com um footprint forte ao nível do IT e é isso, portanto, e estamos a relançar a aliança que já fizemos. O que é a plataforma DNS? Portanto, nós, mais uma vez, um jargão, perdão. A ADMS é a nossa plataforma de gestão de redes. Por exemplo, falou na IP, portanto, as Infraestruturas de Portugal é um dos nossos clientes dessa plataforma, tal como é a EDP, tal como é a EDP Renováveis agora, e temos vários exemplos desses. Portanto, essa plataforma já foi vendida para manutenção, para gestão de águas, para gestão de energia, para gestão de redes, o Metro do Porto, o Metro de Lisboa, a ferrovia. Portanto, é uma plataforma extremamente flexível e com muitos anos de desenvolvimento. E este é um exemplo de uma tecnologia que não vem do espaço, mas que podemos trazê-la a uma oferta de espaço em que vai aumentar muito a probabilidade de sucesso de um projeto deste tamanho. E aí sim, a jusante, trazemos os recursos humanos que necessitamos. Claro, portanto, está a dizer é que tem tecnologias, nesse caso é uma coisa de gestão de redes, que é uma coisa de largo espectro, pode ser aplicada a qualquer coisa. Exatamente. E que já têm essa... E o segredo aqui é, para aumentar o sucesso, trazer um nível de maturidade que neste momento a indústria espacial portuguesa não o tem. Sim, e portanto acho que será uma peça inteligente a pôr num puzzle que tem algum risco, porque precisamente estamos a dar um passo que nunca fizemos no passado. Temos alguns exemplos, e um exemplo de sucesso sem dúvida é o Infante, mas estamos a dar um passo arrojado e queremos ter uma imagem internacional, mas podemos compor nesse projeto uma outra parte com uma maturidade muito mais elevada. Sim, incorporando coisas que já sabemos fazer de outras indústrias. E não só sabemos fazer, não só já tratamos do desenvolvimento, como é, por exemplo, uma plataforma que tem um comissionamento para um cliente a pôr a funcionar. Portanto, já passámos a fase de desenvolver uma coisa gira e ter aquilo gravado numa pen. Portanto, é mesmo uma coisa que funciona e que funciona que já está testada. E que funciona em casos de emergência, como por exemplo quando foi o furacão Leslie aqui há uns anos em Portugal, em que a rede foi abaixo, era de facto a plataforma da EFASEC a funcionar com muitos anos de desenvolvimento em cima e a proposta de trazer tecnologia madura para um setor que já de si tem algum risco por imaturidade pode ser uma jogada inteligente e de facto aqui ter uma chave para o sucesso. Muito bem. Se calhar ficamos por aqui. Nós começámos com um pouco de atraso, mas temos que terminar. Portanto, eu agradeço a todos os oradores. Gostava só de chamar a atenção, portanto, como conclusão deste primeiro warm-up, desta sessão de aquecimento para o Ciência 2020, Planeta Digital,
Eu creio que mostramos aqui um pouco de tudo o que a existência de dados sobre o planeta, o termos como se fosse uma terra digital à nossa mão. O que é que podemos obter daqui? Por um lado, falámos das plataformas que permitem coletar esses dados, desde logo vários projetos de satélites, mas também drones e outras plataformas que permitem coletar esses dados. Depois, a importância de ter esses dados rigorosos, disponíveis, abertos para utilização. E depois falámos também do chamado downstream, quer dizer, da quantidade de serviços nas mais diversas áreas úteis ao cidadão, que podem ser construídos com base nesses dados, desde que esses dados sejam fiáveis e estejam disponíveis. Tudo isto pressupõe, claro está, a existência de recursos humanos qualificados, desde o nível de operários especializados até ao nível de técnicos, engenheiros, cientistas, todas as áreas, e também não só nas áreas que se calhar o público mais facilmente associa ao espaço, como sejam as engenharias, ou as físicas, ou o software. Não, todas as áreas do ambiente, porque vai ser preciso monitorizar as florestas, monitorizar as massas de água, a quantidade de água disponível que teremos para beber, em condições para beber, o oceano. Tudo isso implica ciências e tecnologias das mais diversas, também as ciências sociais, ao nível do direito, da gestão, da economia, de todas essas áreas, vão ser chamadas ao espaço. Portanto, ficamos a saber com esta sessão que o espaço não é só para o espaço, é também para todos nós, para a Terra. Ficamos a saber que existe uma indústria do espaço em Portugal e que ela pretende ou vai pretender dar emprego a muitos portugueses em diferentes pontos do país e em áreas que nós, habitualmente, o cidadão comum não associa ao espaço, porque o espaço tem a ver com tudo. Agora, seguimos para, no próxima segunda-feira, vamos ter ainda uma sessão de aquecimento, que será na segunda-feira, também das 11 à 1, segunda-feira, dia 26, e depois, claro está, que o maior aquecimento vai ocorrer no Encontro Ciência, nos dias 2, 3 e 4 de novembro, onde vamos debater todos estes assuntos. Em particular, também haverá lá espaço, mas haverá todas as áreas do conhecimento, como vem sendo habitualmente. Para já, muito obrigada a todos por nos terem acompanhado aqui a partir de Ponte de Sor, que é uma terra magnífica e onde a Ciência Viva vai fazer a próxima edição do CANSAT. Muito obrigada.